pessoal, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje Luciana Zamek para falar de design de interiores e da importância de um profissional em sua obra. Em que momento seria mais interessante ele entrar falando da linha comercial? Mas melhor do que eu, a Lu fala sobre isso. Tudo bem, Lu? Toda vez que eu falo com você principalmente sobre arquitetura de comercial, eu aprendo. A gente conversando agora aqui, você foi explicando, eu falei, claro, tem toda a razão, mas o problema, eu imagino que as pessoas erram, não é por gosto, elas erram por falta de informação. A culpa é sua. Ou vocês, profissionais, têm que explicar isso. Acho que tinha que ter matéria sobre isso. Porque a pessoa não vai errar propositalmente, ela está procurando um profissional, ela quer a ajuda dele. Mas às vezes ele já chega depois que eu, como proprietário de um estabelecimento, já cometi alguns erros que não tem mais como voltar atrás. Como é que funciona isso e quando o profissional entra? Por isso que hoje eu trouxe esse tema, Val. Porque muitas vezes o cliente vem me procurar e o bonde já está andando. Ele já comprou o terreno, ele já alocou o espaço. Só que aí, esse trabalho ele começa muito antes. Porque um bom estabelecimento comercial começa com um bom ponto. E esse ponto está ligado muito à localização, aos tipos de negócio, ao segmento, à vizinhança, se é uma via rápida ou não, qual é o tipo de pessoas que circulam naquela vizinhança, se é fluxo de carro ou é pedestre. Então tem N fatores que precisam ser colocados e avaliados para que esse comércio, até um empreendimento corporativo, tenha o sucesso esperado. Tudo isso é um estudo que você faz antes, tudo bem, eu vou abrir uma coisa popular, esse é o ponto indicado. Aí se for um negócio mais sofisticado, mais elaborado, mais dirigido, esse ponto é bom, mas não para este negócio. Então, isso tudo, se eu te procurar antes, tem mais possibilidades de dar certo. Tem uma assertividade maior. Mas o normal, o comum é a pessoa chegar, já aluguei ou comprei essa sala comercial, tenho que reformar. Aí você faz o teu trabalho, mas não é um trabalho completo, digamos assim. Porque às vezes o local não é condizente. E aí você tem que fazer um investimento maior para trazer, criar uma linguagem, criar ou seja, um esforço muito maior e que requer um investimento financeiro maior. Tanto que se às vezes tivesse escolhido o ponto certo, toda aquela linguagem, toda a vizinhança já estava criada. E você ia ser um a mais naquele contexto. Então você ia poder investir melhor, por exemplo, dentro do seu estabelecimento e não tanto na criação de uma linguagem de trazer esse público para cá. De trazer esse Estava me público. falando agora, eu lembrei de São Paulo. São Paulo tem uma rua que é a decoração, que estão todas as lojas boas ali, esqueci o nome agora. Mas, enfim, quando você vai para São Paulo, que você quer ver design, lojas boas, as melhores lojas, você já vai direto neste endereço. É mais ou menos assim, eu quero, a minha loja é nesse padrão, então é aqui que eu tenho que estar. De repente o barato sai caro, porque o aluguel é mais caro, mas para o negócio que você quer, é melhor você ir aqui, você vai investir no seu produto ou no seu espaço, não vai ter que ainda gastar dinheiro, investir para trazer o público certo. Mais ou menos por aí. Isso. E às vezes o cliente também vem e ele não sabe exatamente qual é o público que ele quer atingir. Então o arquiteto também entra aí para definir esse público-alvo. Porque há uma diferença, como você deu o exemplo de São Paulo, há uma diferença entre você montar uma boutique na Oscar Freire e você montar uma loja no Brás. São públicos completamente diferentes. Então você tem que saber aonde quem é o seu público, o que produto você vai oferecer, quem é que vai consumir, é aquele que transita na rua, é aquele que vem de carro e precisa de um estacionamento, ele precisa de um manobrista, ele vem de ônibus para fazer a compra do seu... Você está falando agora e eu lembro de Foz, especificamente, estava andando numa avenida, tem uma loja linda que não tem nada a ver com aquilo, com aquela vizinhança. É o caso, a gente não pode falar, mas veio você falando isso. Você tem que ver aonde está o seu público, aonde ele circula. Tá, mas nós estamos falando de comercial. No residencial também acontece isso. Também. Casas lindas em lugares que ela realmente vira uma atração. Não, e às vezes
Porque o projeto começa, por exemplo, uma das condicionantes de uma obra é insolação e ventilação. Se eu pego um bom terreno com a insolação direcionada de forma certa, para que, por exemplo, eu consiga pegar os quartos a leste e as áreas úmidas a oeste, eu já vou ter uma economia imensa aí de ar-condicionado, eu vou ter menores problemas com mofo. Então, assim, são N fatores que já começam na escolha do terreno. Outra coisa também, eu quero um terreno, eu quero uma casa térrea. Então, e aí o cliente me aparece com um terreno que tem um aclive ou um declive muito grande. Então, o custo dessa obra vai ficar muito mais alto, porque ele vai ter que ter um aterro, ele vai ter que ter um aproveitamento desse declive. Ou mudar o projeto. Ou mudar o projeto. Que então, não é a ideia, né? Que não é a ideia. Então, a escolha, o profissional, ele entra na compra. Que eu decido o que eu vou fazer, comercial ou residencial. Eu quero construir, procura um profissional que ele vai te orientar ao local. Você está falando isso, agora eu lembrei de uma coisa assim, grandes empresas, por exemplo, joalherias ou lojas boas, de grifes femininas. Aí vai abrir uma loja em Cascavel, em Foz do Iguaçu. Eles mandam alguém para buscar o ponto e eles é que selecionam. Porque é esse estudo que você está falando. Geralmente a gente vê isso com franquias. O franqueador, ele já manda, né, alguém para estudar e eles determinam, você pode escolher esse e esse ponto, só. Por quê? Porque eles já fizeram um impacto de vizinhança, eles já fizeram toda essa leitura e todo esse levantamento e vão saber que naquele local, aquele empreendimento tem uma chance maior de dar certo. Né? Jesus, quanta coisa, hein? Aí também tem a questão da reforma também, né, Val? Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma reforminha. Só que uma reforminha num ambiente comercial, ele pode ser uma catástrofe ou um sucesso total. Né? Em todos os casos, sempre a presença do profissional, ele torna a obra mais barata, mais ágil e oferece uma garantia maior de que a obra fique a contento. Claro que uma pessoa pode até fazer, mas as chances, sem um profissional, né, as chances de dar errado são muito maiores. E num ambiente comercial isso significa prejuízo. E prejuízos às vezes altos, porque o ambiente às vezes fica sujo, o cliente já não vai. O incômodo, dependendo do segmento, o barulho incomoda. Então, assim, o profissional vai poder dizer assim, em que período nós vamos fazer, qual é o material que vai tornar essa obra mais ágil, qual vai ser o resultado disso, quantos % isso vai aumentar em venda, porque quando você faz uma reforma no ambiente comercial ou no corporativo, você quer aumentar a produtividade dos teus funcionários ou as vendas. Então, o profissional arquiteto, ele vai conseguir já te dizer exatamente, você vai conseguir... Não, ele vai conseguir te dar em números, você vai conseguir ter um aumento de porcentagem de tantos % no seu negócio com essa reforma. Não é um arquiteto, você precisa de um economista que já vem junto, você viu? Ela está falando aqui, as dicas que ela está dando é disso. Eu falei, gente, então, mas você está certíssima. Mas eu acredito ainda que a pessoa erra por não saber que precisa contratar esse profissional na hora que, principalmente comercial, né? Vou montar uma loja de calçados ou de acessórios. Não, vou chamar a Luciana, que é de quem eu gosto do trabalho, para me ajudar. Então, é que as pessoas esquecem também disso, né? Mas é bom você ficar atento. Hoje não dá para esquecer. Esquecer esse tipo de coisa é prejuízo na certa, como a Luciana falou. Você tendo um profissional, ele vai te orientar. Desde o tipo de negócio, qual é a rua que é melhor para você pôr esse tipo de negócio e aonde você vai gastar direitinho para que aquele negócio realmente aconteça do jeito que você imagina. Isso tudo é trabalho hoje de arquiteto de design de interiores. Parece economia, né? Juntando as duas coisas é isso que você vai ter. Economia e o negócio certo da maneira certa. O endereço de telefone da Lu, do escritório, está aqui no vídeo. Você liga, marca um horário antes de comprar o terreno e antes de adquirir a sala comercial. É isso, Lu? É isso. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada para nós todos.
arquitetura é uma arte e Luciana Zamek transforma seus espaços comerciais e residenciais. Deixe sua casa mais aconchegante e sofisticada, com detalhes que valorizam seu estilo de vida. Luciana Zamek, estúdio de arquitetura.